Olá, bom dia. Finalmente chegou a nossa live. Vamos lá. Ai, Só pergunta, né? Oiê, Oiê, tudo bem? Eu acho que você tudo? precisa baixar um pouquinho mais seu celular. Tá, peraí. Que, É que o meu gato passou aqui. que eu não Oi, tô vendo seu Lelê. queixo. Olá, bom dia. Melhorou? Baixa só mais um pouquinho. E agora? Peraí. Aí, que tá bem assim no limite do seu queixo. Tá, melhorou? Melhorou. Agora deixa eu conectar aqui o outro pro meu, Oi, Lelê. Oi, quem já está aí? pro meu assistente dar um suporte pra gente aqui. E aí a gente já. Cadê? A Lelê é a mais nova blogueira mirim aí da família. Ah, é? Oi, Tânia. Nossa, baixa. Tá no. Peraí, aqui tá com delay no outro celular. Ah, bom, aqui eu deixei já sem som. Ó. Aí eu fiz um outro negócio aqui que eu acho que. É a Lelê, não é a TT, é a Lelê. Tem uma blogueirinha. Tem uma blogueirinha. Então vamos ver. A Eu dei gente uma espera um mudada aqui. pouquinho. É bom Não, a e eu gente fiz esperar uma um pouquinho. baguncinha aqui para eu conseguir mudar o computador de lugar. Que eu virei ele de Uhum, lado para eu não uhum. ficar virando de. Para não ficar mostrando as orelhas pra vocês. Apesar de que mesmo assim ainda fica um E pouquinho, né? eu acho que é bom a gente colocar o tema da live aí fixo, né? O Sim, já pessoal vou que colocar for aqui. entrar. Vamos ver. Aqui, vamos. Beleza. Consegui. Beleza. Parece para você fixado, né? Aparece. Tá. A Lele quer Vamos saber o que lá. é ateliê, Fabi. Ateliê é um cantinho que normalmente as pessoas, um espaço que as pessoas usam para fazer artesanato, artes e afins. Então, Sandra, Tânia. Tô vendo que o pessoal tá entrando. pronto. Deixa eu ver aqui. Home. Então, mas é legal assim para quem tá É, aí, né? Até para a Lele que pronto. tá Agora deu certo. perguntando. É. O ateliê, além de ser aquele cantinho que você. Isso tudo que a gente vai falar aqui, além de servir para o ateliê, que é aquele cantinho que você pode ter dentro da sua casa, ou você pode ter um ateliê montado fora da sua casa, serve também para outros ambientes. Você pegar os Sim, princípios para poder usar em outros ambientes também. Né? sim. Então, na E verdade, o objetivo é assim, a gente decidiu, como eu sou artesã e trabalho com artesanato e a gente tem muitos materiais, a ideia é a gente pensar em coisas que sejam aplicáveis para o artesanato, mas quando a gente fala de organização, isso vale para tudo, né? São formas que você tem de deixar um espaço mais agradável, manter uma harmonia visual, porque tudo isso é importante, né? Para você ter um sim, ambiente mais aconchegante. sim. Eu acho que
Na verdade, como você trabalha com arte, com criatividade, você manter o seu ambiente aí mais clean, vamos dizer assim, né, de interferências, isso vai ajudar muito na hora que você for criar seus produtos, né? Dar asas aí à Exatamente, tua criatividade, né? exatamente. Então, eu acho Então, que a gente já vamos, pode começar. fazendo. Então, eu vou começar me apresentando. Eu sou a Fabi, do Ateliê Filhos de Arte. Eu sou administradora de empresas, artesã e empreendedora. Trabalho com a técnica de cartonagem e com encadernação artesanal. Eu já trabalho com artesanato há 6 anos, né? E como algumas pessoas que me seguem sabem, eu estou aproveitando esse tempo de quarentena para, assim, fazer algumas coisas que a gente sempre fala, eu preciso fazer isso e nunca consigo, né? Porque não dá tempo, a gente fica corre para cá e corre para lá, e tem encomenda para entregar, e eu tenho uma loja física dentro de uma galeria aqui perto, então, assim, de administrar loja e tudo, então, assim, nunca dá tempo. E aí eu falei, não, que bom, agora assim, a loja está fechada, está tudo fechado, então eu tenho tempo para conseguir me dedicar a coisas que normalmente eu fazia meio assim nos espacinhos, né? Então deu para eu olhar para o meu espaço, então eu trabalho em um cantinho dentro do meu quarto. E deu para eu olhar para esse espaço com um pouco mais de cuidado e para facilitar o meu dia a dia e como a Flávia estava comentando, né? E de você ter um espaço mais agradável para a sua criatividade fluir, para a sua produtividade também. Então, o objetivo era compartilhar com todo mundo que está aqui essa ideia da gente ter assim, dicas de como você manter as suas coisas mais organizadas, o seu dia a dia. Então, a Flávia vai vir com 9 dicas para a gente de organização e como a gente pode melhorar a nossa rotina. Então, a Flávia vai se apresentar agora e depois a gente começa a falar um pouquinho mais do tema. Bom dia para todo mundo. Estou super feliz, Fabi, pelo teu convite, da gente poder estar falando sobre esse assunto aqui. Eu acho que tem tudo a ver organização e criatividade, né? E eu sou engenheira de alimentos, conheço a Fabi há mais de 15 anos, né, quando nós trabalhamos juntas na Colgate, não muito próximas, mas, enfim, foi uma amizade que se estabeleceu e que se mantém até hoje, apesar da nossa distância, né? Bom, como engenheira de alimentos, eu deixei essa minha carreira aí de lado e resolvi atuar numa coisa que realmente eu sempre gostei muito, né? Antes nunca tinha nem passado pela minha cabeça que a organização pudesse ser uma profissão, né? Para mim era uma coisa tão natural que eu não imaginei que eu pudesse fazer disso uma profissão, mas como foram tantos benefícios para mim, eu resolvi passar isso para outras pessoas também, né? Eu venho trabalhando nisso, eu trabalho com organizações de residências, de escritórios, né, a parte de documentação, trabalho com mudança também, a pré-mudança, o acompanhamento da mudança, o pós-mudança, e tem uma parte que eu gosto muito, que é a organização de ateliês também, né, independente do tipo, se é de costura, se é um outro tipo de artesanato, enfim. Eu acho que vale a pena aplicar essas técnicas em qualquer um desses ambientes, né? E até pedir aí para o pessoal, se achar que tem algum conhecido que vá gostar do tema, mandar aí um aviãozinho para que eles possam participar aqui com a gente também, que isso acho que é bem enriquecedor, né? É isso, Fabi. Minha apresentação foi essa. Eu espero que essas dicas tragam, ajudem mesmo as pessoas, né, e a se organizarem e a melhorarem aí o seu ambiente de trabalho. Ah, então. E assim, para vocês verem, né, como os caminhos, os nossos caminhos se cruzam às vezes e a gente acaba tomando rumos totalmente diferentes, mas a gente se reencontra também nesses novos rumos, né? Então, isso Exatamente. é bem bacana.
Então, assim, para começar, eu queria que todo mundo colocasse quem faz artesanato, quem não faz, quem faz artesanato, que tipo de artesanato faz, coloca aí nos comentários pra gente. Compartilha com quem vocês acham, manda aí um aviãozinho pro pessoal, convidando para vir assistir. E qualquer dúvida, vocês vão colocando as dúvidas aí também e a gente vai respondendo de acordo com o andamento. Então vamos lá, Fá. Bom, vamos lá. Para começar, então, eu imagino que eu queria fazer uma pergunta aí para vocês, né? Eu não faço artesanato, então eu preciso da ajuda de vocês. Quando vocês vão começar um trabalho novo, é fácil para vocês encontrarem tudo aquilo que vocês precisam? Então, por exemplo, eu sei que a Fabi faz os seus cadernos. Então, de repente, você tem os tecidos, você tem gabarito, você tem lápis, você tem régua, você tem cola, enfim, linha, né? Isso tudo está à mão? Isso aí está prático para vocês fazerem? Então, ou é aquela, de repente, aquela loucura que você fica, começa a fazer uma coisa e para, desconcentra, porque você tem que procurar alguma coisa que você quer usar. Enfim, isso aí eu acho que muita gente passa por isso, não só com artesanato, mas com outros tipos de trabalho também, né? E isso aí, o que a gente vai colocar aqui, na verdade, é para ajudar vocês a se encontrarem, né? A transformarem esse ambiente num lugar mais prático, né? Que as coisas estejam mais à mão, né? Então, vamos lá. Vamos começar. Em primeiro lugar, o que eu tenho para passar para vocês é: façam o desapego. Essa palavra às vezes pode assustar, muita gente não gosta dela, muita gente acha que puxa, ela é uma maluca que quer que eu jogue fora tudo que eu tenho, e não é isso, tá? Não é esse o objetivo. O que a gente faz? A princípio, você vai pegar aquelas coisas que estão à vista, né, e que não são necessárias para o seu trabalho, para aquele trabalho que você vai executar. Então, às vezes, sei lá, você tem um retalhinho de pano que não dá para fazer nada, você tem uma embalagem vazia, de repente, que está ali e que você esqueceu de jogar fora, né, um pedaço de papel, enfim, um toquinho de madeira, né, um prego torto, sei lá, estou aqui imaginando algumas coisas de artesanato. Então, assim, são coisas que estão ali e que estão tirando a sua atenção do que realmente você tem, do material que você pode aproveitar e você pode usar, né? Uhum. Então, esse é o primeiro passo. Agora, não vou dizer para vocês que vocês têm que baixar tudo que vocês têm aí no seu cantinho, no seu ateliê e fazer isso de uma vez. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, né? Isso aí vai gerar uma frustração para vocês. Então, assim, isso já está ligado aí na segunda dica. Você pegar uma parte aí do seu espaço que você tenha certeza que se você começar a organizar esse pedaço, você vai conseguir terminar. Tá? Então, não ponha na sua cabeça objetivos muito inatingíveis, né? Cada um de nós tem uma maneira de se organizar e de trabalhar. Então, o meu modo não é o mesmo modo da Fabi, não é o mesmo modo da, sei lá, da Ana, da Tereza, enfim. Cada um tem o seu ritmo. E é muito importante que a gente siga o nosso ritmo. Porque senão a gente vai tentar fazer uma coisa que não está ao nosso alcance, e o que vai acontecer? Você vai desistir, né? Então, faça isso, desapego, pegue aquelas coisas que não são, vamos dizer assim, você está mexendo com artesanato, então eu não vou pegar, eu tenho lá no mesmo espaço coisas que não fazem parte desse meu trabalho. Então, pegue esse material e tire dali. Não necessariamente você vai jogar fora. Você pode jogar fora, você pode doar, você pode vender, né? Então, assim, isso é uma etapa essencial para você começar a fazer a tua organização aí no seu ateliê. Não, com certeza. E essa dica que você deu, Flávia, de começar uma coisa de cada vez, é ótima, porque eu já tive essa experiência de tentar querer arrumar tudo de uma vez, e não dá, e aí você fica frustrada, é bem isso, né? Você fica frustrada e aí você começa a procrastinar.
É que você fala, ai, não, já Exatamente. tá bagunçada, aí assim, vai uma baguncinha a mais, e quando você olha, o negócio já virou, já tá o caos. Então, Sim, é legal essa dica de a gente começar passo a passo, porque realmente não dá para fazer tudo de uma vez, né? Então, sim, assim, vamos por partes, né? sim. Seleciona um É, tipo de melhor fazer. material e arruma aquele tipo de material. Terminou aquele, Isso, escolhe um isso, próximo. Então, isso é bem bacana. isso. E aí, aproveitando o gancho aí do que você falou, escolhe um tipo de material e arruma. Então, aí já entra a terceira dica e já entra uma coisa, uma diferenciação entre o arrumar e o organizar, que muita gente faz essa pequena confusão aí, pequena grande confusão, né? Quando você está arrumando alguma coisa, você está deixando aquilo com uma aparência agradável, assim, mas por pouco tempo, tá? O Uhum, organizar, e aí tem a ver com essa terceira dica, que é você encontrar o lugar certo para cada coisa. Tá? Então, assim, o lugar mais adequado para você poder fazer isso, você vai ter que agrupar os seus produtos, né, as suas matérias-primas, por semelhança. Né? Então, assim, eu vou agrupar uhum, papéis com papéis, tecidos com tecidos, sei lá, botões, a parte de papelaria, gabaritos e réguas, né? Diferentes tipos de cola, então, barbantes, enfim, são coisas que você tem que agrupar para que você possa, a partir daí, encontrar o melhor lugar para essas coisas. Então, por exemplo, você trabalha com muitos papéis, você não pode amassar. Então, você tem que ter um lugar que esses papéis possam ficar uhum, separados do restante do material, que esses papéis fiquem alisados, né? Não se amassem, não tenham dobras, né? E tem que ter um espaço razoavelmente grande para você organizar esses papéis. Né? E uhum. também que isso fique mais próximo de você, né? Caso seja de utilização mais constante. Né? Então, e aí já entra aí o quarto, a quarta dica aí, né, na verdade, que é você, a partir do momento que você fez as separações dos seus materiais, agrupando por semelhança, vamos dizer assim, por exemplo, botões, né? Pode ser que eu trabalhe com os botões pelo tamanho. Então, eu vou fazer uma separação de acordo com o tamanho. Tem outras pessoas que podem trabalhar com cores. Então, isso aí já é uma separação posterior. Primeiro você vai separar o macro, né, por categoria, né, categorizar aí por semelhança. E depois, dentro dessa categoria, você pode ter outras divisões menores, tá? Tudo para facilitar o modo que você utiliza, a sua utilização desse material, tá? Não sei se tem alguma pergunta, eu não consigo falar e olhar aqui ao mesmo tempo. Enfim, Deixa eu se ver alguém aqui. tiver alguma pergunta, pode colocar aí Não, que a pode gente ir vai seguindo aí responder. que eu vou olhando aqui se tem alguma pergunta. Bom, então, para a gente definir o lugar que cada coisa vai ficar, a gente vai usar a lógica, né? Então, eu não vou colocar uma coisa que eu uso todos os dias, em todos os trabalhos que eu faço, lá na minha prateleira, lá em cima, que eu tenho que subir com uma escada. Né? Então, assim, a gente tem uma área que a gente chama em organização, que é uma área nobre, que é aquela que fica no nível dos nossos olhos, né? Ao alcance das nossas mãos. Então, procurar deixar aqueles materiais que você trabalha com maior frequência nessa região. Né? E deixar aqueles outros materiais que são de uso esporádico num lugar mais longe ou de mais difícil acesso, na verdade. Né? E aí, então, vamos lá. Então, você fez essa separação, você definiu uma área aí do seu ateliê para iniciar essa organização, já fez o desapego, viu o que realmente você vai ter. Você agrupou esse material por semelhança, né? Já montou aí umas categorias, e aí você já definiu a área.
você vai colocar esses materiais, tá? E assim, sempre começando essa organização pelo que é mais visível, né? Então, Uhum. até isso, na verdade, poderia estar antes ali do você definir a sua área de atuação, você escolher essa área de atuação de acordo com aquilo que está mais visível. Então, você entra no seu ateliê, vamos dizer que eu tenho uma bancada. E nessa bancada, o canto direito é aquilo que realmente me tira do sério, que me deixa desconcentrado, que toda vez eu olho e eu falo, puxa vida, eu preciso organizar esse pedaço. Né? Então, você já sabe que é por aí que você vai começar. Né? É. Ô, E aí Flávia, você. pergunta eu não vi Oi. aqui não, mas o que tem, Ah, tem muita gente se identificando aqui com as baguncinhas. Tem aham, bastante gente também falando de desapego, de doação de material, de limpeza. Isso é super aham, bacana e super importante. aham. Então, com relação a ter desapego, é muito legal. Eu trabalho de voluntária em alguns lugares e nesses lugares tem umas senhoras que fazem costuras, artesanatos variados, né? Então, às vezes, sei lá, você tem lá um monte de botão que você desistiu, que você não quer mais usar, que você vai mudar a sua atuação aí no artesanato. Então, gente, esse pessoal pega. Olha, outro dia até eu tinha aqui umas capinhas, aquelas capinhas de guarda-chuva, que eu Hum. particularmente não uso, né? Eu compro o guarda-chuva, tiro a capa, porque dá um trabalho depois para você colocar lá dentro. E o pessoal usa isso para fazer sacola, dessas Sim, sacolas para supermercado. Né? Então, assim, sim, você veja, coisas que você acha, um guarda-chuva quebrado, você fala, ah, mas não vou doar isso aí. O tecido do guarda-chuva é aproveitado. Né? Então, assim, a gente pode fazer isso. O desapego, eu acho que tem tudo a ver. Artesanato, organização, desapego e sustentabilidade. Né? De repente, sim. você está fazendo um reaproveitamento. Acho que quem trabalha com artesanato sempre acaba fazendo isso em algum momento, né? O reaproveitamento de materiais. Uhum. Então, é a hora, eu acho assim, esse momento que a gente está vivendo, de estar em casa, de estar, assim, esse distanciamento social, que a gente só consegue conversar, assim, pelo celular, né, por vídeo, enfim, é o momento da gente começar a repensar algumas coisas na nossa vida. Né? E organizar Exatamente. o nosso espaço faz parte disso. Né? Sim. Definir aquilo que já não faz mais sentido, tanto no nosso trabalho como na nossa casa, né? E deixar essas coisas irem embora, né? Para que o É. novo chegue, né? Para a gente É. já se preparar para o novo que vem vindo aí. Né? É, e até aproveitando esse teu gancho, assim, compartilhar o que eu faço, né? Assim, como muita gente sabe, minha mãe trabalha com costura criativa. E eu acho que até assim uma certa herança, né, que a gente fala. Uhum, Agora eu me conscientizei de assim fazer compras mais conscientes, não comprar mais em excesso, porque antes eu via um tecido e eu comprava o tecido mesmo sem ter para que usar o tecido, mas eu achava ele tão lindo que eu uhum, falava, não, tudo bem, eu vou levar e uhum, depois eu penso o que eu vou fazer com ele. E uhum, aí o que aconteceu? Eu tenho um gaveteiro onde eu guardo os meus tecidos e eu enchi o gaveteiro. Eu comecei com uma gaveta, ele tem 4 gavetas. Eu comecei com uma gaveta, fui para 2, enchi as 4, comecei a encher o armário. Aí eu falei, não, para, né? Que tá tudo errado. uhum, Primeiro, porque matéria-prima é dinheiro, né? É um dinheiro. Nosso estoque de matéria-prima é dinheiro que a gente tem parado. Então, quando você vai pensar no artesanato como um negócio, você tem que colocar isso também na ponta do lápis, né? Porque o seu faturamento, você está gastando todo o dinheiro que você teria para reinvestir e, sei lá, em divulgação, em outras atividades, você está deixando ele todo parado ali em matéria-prima. Então, assim, isso não é legal. E aí, e fora que a gente enjoa. Pelo menos, eu começo a ver muito uma estampa, muito um tecido, eu começo a ficar enjoada e eu já não quero mais ver aquele tecido na minha frente. Então, já aconteceu de eu comprar um tecido porque eu achei lindo,
e de repente, todo lugar que eu olhava eu via aquele tecido, que eu falei, eu não vou mais usar esse tecido. Sim. Porque Todo pro mundo meu gostou, né? negócio, não, e pro meu negócio, eu gosto de trabalhar com exclusividade. E, assim, eu ofereço para os meus clientes a exclusividade. Então, a partir do momento que eu começo a ver muita coisa com aquele tecido, já não é mais exclusivo, né? Sim. Já se perdeu. Por mais que a gente faça outras combinações, por mais que tenha outras coisas, ele perdeu aquela exclusividade. Então, assim, já não dá mais, né? Para aquele, pelo menos não para aquele momento. E aí, o que eu faço? Eu faço alguns desapegos, né? Assim, acabo trocando muita coisa com a minha mãe, então ela acaba usando porque ela faz bolsa, ela faz boneca, ela faz outras coisas, então para costura ok, né? Que pro tipo de trabalho que ela faz ok. E mesmo os retalhinhos, porque acaba sobrando, alguns às vezes Sim. sobra uma tirinha que você não consegue usar para fazer uma peça. Então, ou em algumas coisas eu faço a laminação desse tecido e faço tag para colocar na própria na embalagem, fazer alguma interferência na embalagem daquele produto, ou eu separo todos esses pedacinhos. Aí quando juntam uma quantidade, eu mando isso para minha mãe porque ela faz fuxico. Sim. Porque para Aí, fuxico você precisa dos pedaços pequenininhos. dos Então assim, pedacinhos. é uma sugestão de procurar, ou então você pode doar para a escola, que a escola faz muito trabalho manual com criança, para a escola de educação infantil. É uma sugestão de você reaproveitar esse material e dar uma destinação, porque a gente, como você disse, a gente tem que se preocupar também com a sustentabilidade. Sim. Assim, não é só e principalmente eu acho que o artesão, porque a gente trabalha muito com reaproveitamento, a gente tenta dar uma nova vida para uma coisa que talvez não servisse, você faz uma interferência naquele produto, naquele material, para que ele tenha uma vida mais longa. Então a gente precisa também ter essa consciência para a Sim. sustentabilidade e tentar reaproveitar ao máximo todos os materiais. Sim, inclusive porque hoje em dia eu particularmente adoro coisas customizadas, roupas e peças únicas. Então eu acho que hoje em dia as pessoas estão se voltando mais para Uhum. esse tipo de coisa, né? Não comprar aquilo assim, não ser mais um na multidão, mas ser ter uma coisa diferenciada, né? Então eu acho que a Sim, gente tem que valorizar aí os nossos artesãos, as pessoas que trabalham aí com a sua criatividade para dar para a gente aí coisas mais exclusivas, né? Enfim, vamos lá. Eu vi aqui que a Ana Campos, Ana, obrigada, viu, de estar aqui. Eu vi que ela disse que usa umas caixas organizadoras. Isso tem a ver já com a nossa próxima dica, que é a dica 6, né? Então, depois que você, voltando, né, depois dessa pausa, você pega todos os seus materiais, aqueles que você vai ficar, que você já separou por categorias. Então, vamos lá, a Fabi estava falando de tecido, vamos falar de tecido. Então, você vai pegar os seus tecidos, né? Tem gente que trabalha com aqueles tecidos no bolo, tem gente que trabalha com pedaços, sei lá, de 50 centímetros, tem gente que trabalha com retalhos. Enfim, você vai pegar os seus tecidos e você vai, de acordo com a quantidade que você tem, você vai determinar um lugar para guardar isso daí, né? Então, tem gente, por exemplo, que gosta de deixar os tecidos expostos. Mais para frente eu vou mostrar, falar umas coisas para vocês sobre isso. Tem gente que não, que acha que pega poeira e que gosta de manter num lugar fechado. Eu sei que a Fabi guarda aí, ela tem umas gavetas que ela organiza os tecidos dela, que depois ela vai mostrar para a gente. Enfim, você vai escolher um lugar, vamos dizer que você escolha, eu gosto muito de caixas, né? Se você tem, por exemplo, uma uniformidade, você vai guardar esses tecidos de uma maneira, sei lá, de cores, degradê, ou de estampas. Isso pode ser até decorativo se você usar uma caixa transparente, né? Mas lembrando sempre, aí vem a dica, nunca deixar de identificar. Porque assim, você pode fazer todo esse processo, aí na hora você guardar todos os seus itens
em caixas, você não identifica. Aí, a hora que você for pegar algum trabalho, for começar algum trabalho, você vai ficar maluco, maluco, porque se você vai ter que abrir tudo para procurar aquilo que você quer. Então, assim, tecidos você pode separar, de repente tem gente que usa tecidos de algodão, tecidos sintéticos. É uma separação que você pode fazer. Tecidos lisos e tecidos estampados, né? Tecidos por cor, de tom vermelho, de tom amarelo. Então, assim, você tem diferentes possibilidades de fazer essas separações, né? Isso vai depender da utilização que você dá para eles, né? E, então, tudo que você usar, sempre colocar uma Lá sua voz tá etiqueta. sumindo um pouquinho. Ah, tá. Vê se melhorou. Melhorou, Melhorou. gente? Tá. Sempre aproveitar, colocar a etiqueta em tudo, né? Identificar. A Fabi também tem um vídeo no feed dela, Tem que até, ela trouxe até ensinou uma aqui, ó. Uma caixinha de pizza, ó. isso. Aí, isso é super importante, porque assim, você pode até estar acostumado com aquele material, mas de repente, no momento de pressa, alguma coisa, pode dar uma bobeira aí e você fica perdido se procurando aí o que você precisa, né? E aí, depois que você identificou isso daí, o que é importante? Aí já vem a dica 8, né? Que é a dica 7, desculpa, que é se você tirou qualquer coisa do lugar, volte para o lugar. Tá? Então, assim, eu vou parar um pouco, vou dar uma espairecida, vou tomar um café, e aí tem um monte de coisa na sua bancada que você não vai usar mais, né? Mas você deixa ali. Então, quando você volta, aquilo você vai se voltar ali para o teu produto, para o artesanato que você está fazendo, ou para o trabalho que você está fazendo, e você deixa aquilo ali, aquilo vai ser acumulando, sabe? A Fabi me falou ontem sobre o bichinho da organização que contagia, o bichinho da bagunça também contagia. Tem que cuidar dele, Muito mais tá? rápido do que o da Muito mais organização. rápido, é tipo o Covid, entendeu? Então, assim, vamos cuidar disso, não deixar nada acumular, sabe? Fez usou aquilo, como você já tem as coisas com os seus lugares determinados, cada coisinha tem o seu lugar, tem o seu canto, usou, volta isso para lá, tá? Porque isso vai amplidão, sabe? Eu acho que isso é um fluxo de energia, né? Então, o seu Uhum. ambiente vai estar sempre, a energia vai estar sempre circulando, porque você só vai estar com aquilo que você precisa ali na sua frente, tá? Então, depois que essa dica aí, eu acho que é essencial isso em todos os campos aí da nossa vida, né? Usar, Sim. devolve, né? Isso faz com que a bagunça não se acumule, né? Então, isso é importante porque você vai manter aí o teu espacinho aí organizado. E, por fim, eu queria deixar para vocês assim uma coisa que eu acho mega importante, tá? Simplificar a vida de vocês. Então, a Fabi deu um exemplo excelente, que é a questão dos tecidos, né? De comprar um bolso. Tá cortando um pouquinho a voz, falar. Oi, melhorou, gente? Não sei, como que tá pra vocês? Pra mim tá dando umas picotadinhas. Para mim tá cortando a minha voz aqui. Falou aqui. Então peraí. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, o que eu estava dizendo para vocês, não deixar a bagunça se acumular e simplificar a vida de vocês. Sabe aquela história do menos é mais? É isso mesmo. Uhum. Ixi, gente, E uma coisa, assim, aproveitando esse comentário da Flávia, gente, organização é um processo. Não pensem que vai ser assim, ai, putz, eu vou arrumar e depois que eu arrumar vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Não, mentira. É uma questão de disciplina. E é o que eu estava brincando outro dia. A gente tem que combater as pequenas bagunças.
E é isso que ela acabou de falar, né? Você para assim, ai, estou fazendo aqui alguma coisa, aí de repente eu parei, ah, não, hoje eu já não vou fazer mais. Se for necessário, assim, para uns 10 minutinhos antes do que você tinha se programado, você tem um compromisso? Ai, não, olha, eu vou fazer isso aqui agora, eu tenho que terminar isso até 1 hora, porque 1 hora eu preciso sair, não vai ter jeito. Então, assim, para 10 para 1, pega esses 10 minutinhos e coloca as coisas no lugar. Perfeito. Perfeito. Porque parece engraçado, né? Mas a gente se sabota. A gente se sabota. E eu, por mais que eu, assim, eu tô nesse processo de organização, falar que eu tô 100% organizada, não. Os tecidos que a Flávia estava falando, eu fiquei, acho que 3 dias dessa semana, 3 tardes, eu peguei para arrumar tecido. E eu brinquei com umas amigas minhas que até estão aí, e aí eu tirei foto. Depois eu vou colocar nos stories, vocês dão umas para vocês olharem. Eu coloquei nos stories e brinquei com elas. Falei assim, vamos ver quem que adivinha qual foi a caixa que eu arrumei primeiro e qual foi a que eu arrumei por último. E todo mundo acertou, porque quando a gente começa, a gente está naquela empolgação. Então você consegue ver que você se preocupa mais com a parte visual, estética da coisa. E conforme o processo vai andando, às vezes você continua ainda com aquela lógica, né? Então, assim, eu, por exemplo, gosto de separar tecido por cor. Então, eu separo por cor, eu tenho uma gaveta para cada cor, porque aí eu sei que se eu quero se eu quero usar, laranjas e amarelos, eles vão estar dentro da mesma caixa. Então, se eu quero algum tecido laranja ou amarelo, eu vou naquela caixa, eu sei que vai estar lá. E aí você começa a ver que nas outras elas não tem mais assim, elas continuam organizadas, estão todos os tecidos da mesma cor lá, bonitinhos, mas visualmente eles não tiveram o mesmo cuidado. A gente percebe visualmente. E tudo bem, e ok, assim, eu acho que a gente não pode se cobrar tanto, porque é um processo, é uma coisa que a gente vai aprimorando a cada dia, até uma hora que isso vai ser tão fluido que você já vai fazer automaticamente e não vai nem perceber. Então precisa, assim, também se dê esse tempo, entenda que isso é um processo, que a gente não muda do dia para a noite. Então, e com o tempo, e a gente, assim, todo mundo que trabalha com artesanato sabe que às vezes, eu, por exemplo, para trabalhar com tecido, eu sou meio caótica, porque eu não vou para minha mesa com uma definição do que eu quero fazer. O meu processo criativo, às vezes eu tenho algumas ideias e eu me permito essa flexibilidade de ideias e de mudar de ideia no meio do caminho também, né? Porque isso faz parte, é uma característica do meu trabalho, né? Que às vezes eu posso pensar numa combinação de tecido, mas na hora que eu vou fazer, de repente, aquele dia, a vibração que eu tenho aquele dia, ou alguma coisa que me inspirou, eu vou mudar de ideia e vou fazer com outro. Só que eu já tinha separado aquele, aí eu vou pegar um terceiro. Então, E nessa de você pega um terceiro, você pega um quarto, você pega um quinto, daqui a pouco você olha para aquele mundo, né? Então é importante isso também. Tem a ver aí, Fabi, isso que você está falando, exatamente, se você já controlou ali, organizou o teu ambiente, a organização, quando a gente fala que vamos organizar o ambiente, não é para ser uma coisa rígida e cheia de regras, entendeu? Não é isso, muito pelo contrário. É para que você possa usar toda essa sua criatividade, fazer essas suas escolhas, né, com mais tranquilidade, com mais paz, entendeu? Então, eu acho que faz parte realmente do processo criativo você, de repente, colocar lá, sei lá, 15 tipos de papéis diferentes ali, que você quer escolher a melhor combinação. O que a gente está dizendo aqui é, depois que você fizer essas coisas, você pode até mudar depois, né? Mas como fica muito mais fácil você pegar os outros que você não está usando e voltar para o lugar para que você possa trabalhar melhor com aquilo que você escolheu. Se você tiver que trocar no meio do caminho, vamos dizer, você tem espaço, né? Você tem um ambiente propício para fazer isso, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu estava colocando essa questão. Sim. E a questão que eu queria voltar um pouco do menos, né, do minimalismo aí, né, que muita gente fala minimalismo,
é uma coisa exagerada também. Eu acho que somos todos humanos, todos nós temos apego a algumas coisas, né? Não é de uma hora para outra. Mas eu acho que, inclusive, esse momento que a gente está vivendo, volto a dizer aqui, é propício para a gente reavaliar algumas coisas, algumas escolhas que a gente faz, né? Então, por exemplo, eu estou aqui em casa, eu abro o meu guarda-roupa, que eu particularmente sou uma pessoa muito minimalista nisso, eu tenho pouquíssimas peças, eu olho e falo, Somos duas. meu Deus, quando eu vou usar isso de novo? Entendeu? Por quê? Porque a gente está num momento desse, né? Que a gente não está usando aquilo que a gente tem. E qual que é o objetivo? Vamos voltar aqui para o nosso assunto, para o nosso ateliê. É que você, se você acabar comprando um monte de matéria-prima diferente, você não vai usar tudo que você tem. Uhum. Então, vamos aos poucos, vamos usar aquilo que a gente tem, né? Então, aí você vai conseguir identificar os itens que você usa com a frequência, aquilo que fica melhor no seu trabalho, né? Nada impede que, de repente, você saia e encontre uma matéria-prima aí, sei lá, um enfeite aí diferente, que você acha, puxa, isso vai ficar legal no meu produto. Você utiliza, você adquire, usa, e de repente, a hora que você vê o produto acabado, você fala, nossa, ainda bem que eu só comprei um ou dois desse aqui, porque realmente não tem nada a ver com o que eu quero. Então, assim, é para Uhum. isso, né? E a gente entra aí na economia, né? Então, ninguém está Sim. aí com dinheiro sobrando para ficar, vou comprar porque daqui 15 semanas eu vou fazer um produto desse. A gente não sabe nem o que a gente vai fazer semana que vem, né? É. Então, é nesse sentido, né? Eu vi uma pergunta aqui, Fabi, que essa pergunta é você aí que tem que responder. É da gaveta Da costura organizada? criativa. Isso, Isso, então eu ia responder. Então, que a gaveta é a organizada Vivi. perguntou qual que é a diferença, né, da Isso, costura tradicional para a costura criativa. criativa. A costura tradicional é aquela pessoa que faz uma roupa, que prega um zíper, faz uma barra, isso é o que a gente chama de costura tradicional. Costura criativa é uma artesã, na verdade, que ela faz peças autorais. Então, por exemplo, é uma pessoa que trabalhe com bolsas, mas que ela faça uma bolsa, que ela faz um fuxico, ela tem toda uma concepção artística para construir aquela bolsa, né? Não é algo pronto, não é uma linha de produção, na verdade. Ela não faz produtos em série, ela trabalha com produtos exclusivos e existe um processo criativo, né? Dentro daquele produto, né? Foi algo, uma costura mais autoral. Uhum. Não sei se eu respondi. Se tiver mais alguma dúvida, se eu não tiver Vou respondido, colocar. manda aí mensagem que a gente responde. Ô, Fabi, não sei quanto tempo a gente tem aí, mas assim, as dicas, de uma maneira geral, eram essas para a gente. E eu tenho aqui algumas, a gente pode conversar um pouco a respeito de algumas A gente ainda sugestões tem um aí, tempinho. tá? Algumas sugestões de Eu até aproveitar, organização. falar essa pausinha, eu vou mostrar aqui mais duas coisas que eu usei, assim, sugestões de reaproveitamento que a gente falou. Não sei se você vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aquele primeiro pote que eu mostrei com as fitas é um pote de sorvete. Não sei, eu sou apaixonada por esse sorvete, então, assim, quem já comprou conhece esse pote. E eu gosto dele porque, além dele ele é um material mais rígido, né, que normalmente as pessoas descartariam isso, e eu acho um desperdício, porque ele tem uma qualidade de boa, e é transparente, e ele é mais quadradinho e alto, então você consegue guardar bastante coisa, e ele não é como aqueles potes redondos que ficam ocupando muito espaço. Uhum. Outra coisa que eu fiz aqui, também quem não tem pote de conserva em casa, né? A Exatamente. minha mãe agora ela mudou aqui para Guararema, voltou para São Paulo, mas a minha mãe estava morando em Minas, em São Lourenço. Adivinha quanto doce de Pote de leite, doce. quanto pote de doce de leite não veio para cá? Então esse aqui é um pote de doce de leite, e assim, para algumas coisas que são materiais repetidos, tipo ilhose é um material que às vezes você tem tamanhos diferentes.
Então, eu acho que uma sugestão boa, além de você marcar o que é, você marcar um número. O LIOS, por exemplo, a gente tem por número. Então, você tem o 50, o 54, o 51. Então, você marca qual que é o número, porque aí você já sabe. Você já vai direto no tamanho. Porque, às vezes, só no visual, você olha, ai, LIOS Sim, prata, tenho 3 sim. potes. Putz, mas qual que é o número? Então, é legal você Aí que separar, tá, colocando o número. aí que tá a É que aí você... importância de você identificar corretamente, de acordo com aquilo que você vai precisar. É. E outra dica que eu tenho aqui, isso aqui é uma caixinha, é até do aniversário do meu sobrinho neto. Aquelas caixinhas de doce, caixinha de acrílico, e tá com os rolinhos de cordão para costura, de linha para costura de caderno. Tem tanto cordão encerado como linha de algodão aqui. Então, eu tenho os Sim, rolos maiores, que aí eu guardo numa caixa maior, todos os rolos juntos. E esses pequenininhos, que na época que estava o caos aqui, eu tinha perdido, inclusive, demorei, não sei, acho que eu demorei uns 4 dias, que aquilo que você falou no começo, de assim, quem nunca foi procurar uma coisa, não achou e achou dias depois, né? sim, sim. Esse aqui estava perdido, porque é pequenininho, e aí quando eu consegui juntar todos, eu coloquei nessa caixinha, porque aí não tem como eu perder mais. Sim. E até aqueles E tubetes, deixa eu ver, eu tinha um por aqui. Até aqueles tubetes de doce que também se usam muito em festa, você também pode usar para colocar coisas miúdas, se for botãozinho sim, muito miudinho, sim. algum detalhezinho que você tenha pequenininho que caiba, você pode usar esses tubetes também. Que E parece é um bom que a tipo de gente não saia, gasta, né? né? A gente reaproveita coisas que já tem em casa. Exatamente. Então, a Paula está perguntando aqui como organizar fitas. Tem uma sugestão, a Fabi depois vai mostrar aí uma coisa que ela faz que é muito legal. Tem diversos tipos de fita, né? Assim, antes de mais nada, qualquer desses materiais aí que são consumíveis, né? De fitas coloridas, cordões. É importante sempre você usar o rolo até o final antes de abrir um, tá? Então, por exemplo, eu vou lá na loja e compro 3 rolos de fita azul, tá? Eu não vou abrir os 3, né? Então, eu tenho que usar um até o final. Por isso que é importante você organizar isso de uma maneira que você pegue sempre o que vai estar à sua frente, à sua mão, é aquele que já está aberto, né? Para que você não tenha vários itens iguais, todos abertos, né? Isso aí vai gerar uma bagunça, que é o que a gente não quer. Então, fitas, você tem diversos modelos de fita, né? Então, tem aquelas que parecem uma fita crepe, né? Que tem aquele miolo aberto, tem um furinho no meio, não sei se a Fabi Uhum. tem original, mas uma coisa que fica muito legal é você usar uma cestinha ou uma caixa de sapato, tá? Você pode ver quantas fitas vão caber ali no sentido do comprimento ou na caixa e colocar uma vareta no meio dessas fitas, furando as 2 laterais da caixa. É uma pena que eu não tenho aqui, eu não consegui fazer. Que você fure as 2 laterais da caixa e aí essa fita vai ficar, você vai poder puxar a pontinha da fita, ela vai desenrolar sem se misturar as outras. Tá? Eu não sei se eu tenho uma foto aqui, eu vou tentar depois achar uma foto aqui para vocês verem. Ou então Você vocês pode podem fazer pedir para as amigas que fazem cartonagem que elas também fazem uma caixa para vocês, ó. exatamente, tá Bacana de vendo? fita. Isso, então isso dá para fazer um pote de sorvete, daquele, não esse que a Fabi mostrou, mas aquele outro pote tradicional, né? Que é retangular, dá para você fazer com caixa de sapato, dá para você fazer com cestinhas daquelas que tem os furinhos na lateral, porque você precisa ter um lugar para você apoiar essa Cestinha assim, ó. vareta. Isso, exatamente, exatamente. Né? Então, de repente, você pode fazer 2 colunas, né? Se a largura da sua fita permitir, e fica muito
legal. Você pode, inclusive, passar a pontinha da fita por um dos buraquinhos. Porque daí você vai deixar todos os pontinhos das fitas expostas e conforme você vai precisando, você puxa, mede o tamanho que você quer, corta e aquilo fica organizado. A vantagem, vamos dizer assim, de uma caixa de sapato ou qualquer outro tipo de caixa que tenha tampa é que você pode empilhar. Então, de repente, você tem fita de largura 1 centímetro, fita de largura de 2, entendeu? E você consegue manter isso organizado. A Fabi mostrou um outro tipo de fita, que é aquela que vem Sim, essa assim, ó. Isso, mostra aí, Fabi, como é que você Então, faz. aqui, na verdade, assim, uma dica. O que eu fazia no começo? Aliás, né, que normalmente, intuitivamente a gente faz, a gente arranca o saquinho. E aí, eu deixei até uma aqui com o saquinho, sem o saquinho. Porque é isso que acontece com ela. Sim. Quando a gente abre o saquinho. E aí, assim, tem duas dicas, deixei aqui. A primeira é você usar um prendedor normal para segurar ela quando você tira do saquinho. E aí depois eu aprendi que ao invés de tirar o saquinho, eu faço um furinho aqui, ó, e puxo ela pelo meio, porque ela não fica toda desengonçada. E essas aqui não dá para fazer o que a Flávia sugeriu, da gente colocar no palitinho e passar pelos buracos. Então, o que eu faço? Tem umas pontas aqui perdidas, mas eu separo por cor dentro da caixa, em pezinha. Quando ela tá no final, que já não vai ficar mais assim, eu pego um pedacinho de papelão mesmo, de caixa. Isso aqui é aquelas caixas de leite, enrolo. E aí uma dica que eu dou para vocês, que assim, tem gente que coloca alfinete, tem gente que coloca aqueles elastiquinhos de dinheiro. E assim, o alfinete enferruja e mancha a tinta, mancha a fita. E a borrachinha de dinheiro também solta, ela acaba derretendo, pelo menos isso aconteceu comigo, tá? Derrete e gruda e também você perde um pedação da fita, que é aquele pedaço que ficou com a borracha grudada, você tem que jogar fora. Então, qual que foi a melhor solução que eu encontrei que não danifica a fita? Fita crepe. Então, eu enrolo, quando ela tá no finalzinho, que já não suporta mais ficar nesse saquinho, eu enrolo ela num pedaço de papelão, coloco fita crepe e enfio ela aqui. Que aí conforme eu vou usando e sempre essa atenção, porque já aconteceu de eu comprar 2, 3 fitas da mesma cor e não ia usar tudo isso de fita. Então também uma outra dica que aí já é uma dica de compra. Quando você for comprar fita, leva um pedacinho da fita que você precisa, para você não comprar, não confiar tanto na cabeça. Bom, Fabi, como é que nós estamos de tempo aí? Olha, a gente tem mais, deixa eu ver. Acho que tá com pouco tempo agora, né? Temos mais 5 minutinhos. Ixi, então vamos lá. Gente, eu só vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, quem nunca pegou uma latinha de leite condensado e encapou? Essa aqui tá encapada com papel, tá? Até papelzinho de origami. Uma coisa que fica muito legal, caso você tenha uma prateleira no seu ateliê ou tenha condição de pôr tipo um varão assim. Sua voz está muito baixa, Flá. Peraí. Eu vou fazer uma coisa aqui, peraí. Veja se melhorou. Ah, bastante. Então tá, é o meu microfone do que tá com defeito. Do Vamos fone. lá. Então essa latinha, uma coisa que fica muito legal é você furar, tem uns ganchos metálicos, você passa pela latinha e ela fica pendurada assim no seu varão, na sua parede. Tem muita gente que tem aquelas telas, né, para pendurar as coisas. Isso fica muito legal. Você guarda, mas aí você tem que guardar itens maiores, porque os menores você vai ter que pôr a mão dentro da lata, pode até se machucar. Isso é um cuidado que tem que ter quando for usar isso. Usar para caneta, acumular aqui, lápis, tesoura, colas, enfim, esse tipo de coisa. Tem aqui uma das meninas aqui colocou que ela desfez umas pastas
para usar como material aí para o trabalho dela. Uhum, Uma outra sim. utilização para as pastas, que são as pastas suspensas, tá? Tipo essa daqui, é você separar os seus papéis, quem usa muito papel, nessas pastas, ou mesmo retalhinhos de tecido. Tá? Então, você Uhum. pode determinar aí, pegar uma pasta dessas e pôr uma categoria e dentro de saquinhos plásticos identificados, você subdivide. Né? Então, eu acho que isso tem várias coisas que a gente pode reaproveitar, não deu tempo da gente falar mais aqui dos materiais. Tem isso aqui que eu achei, eu fiz uma gambi, tá, gente? Na verdade, eu só queria mostrar a ideia para vocês. É. Uma placa de compensado que você coloca um prendedor. E aí você pode Uhum. fixar isso na parede e colocar suas anotações, até pedaços de tecido, materiais que você está trabalhando. E, bom, é isso, gente. Tem um monte de É. coisa ainda para falar, mas eu acho que não vai dar tempo. Não, a gente vai ficando até a hora que der, eu vou te avisando. Ó, só Tá, respondendo a Ana, qual que é a melhor caneta para escrever, né, nessa etiqueta? Eu vou até ver aqui qual que é a minha, é a mas caneta giz, assim, né? essa que eu tenho aqui é caneta giz, mas olha, eu vou te falar que eu ainda não achei uma que eu fale que é 100%. Essa aqui é da New Pen, que é o Liquid Giz, ó. Eu uso essa. Uhum. Mas não é assim. O problema dessa aqui, eu não achei dela pequena. O problema dela é isso, que ela é gigante. Então eu tenho que escrever com a pontinha. Mas eu ainda estou em busca. Eu comprei uma outra aqui que eu testei também não gostei. Então eu ainda estou em busca de uma caneta giz que ela tenha uma boa fixação e que seja fácil de escrever. Mas a New Pen tem, se eu não me engano, a New Pen tem uma menor, mas eu nunca acho para comprar. Então eu uso essa e serve, né? Aquela coisa, resolveu, né? Uhum. Mas dá um pouquinho de trabalho para escrever, você precisa treinar um pouquinho antes, porque senão ela fica grossa e você não consegue escrever. Deixa eu Bom, ver. então, eu queria só Aqui. fazer uma recapitulação aí, um resumo aí do que a gente falou, né? A importância, Uhum, queria deixar aqui para vocês, a importância da gente ter realmente um espaço organizado, tá? A identificação dos materiais, a gente já está até falando disso nesse momento. A questão da gente poder e dever reaproveitar materiais que a gente já tem em casa, né? Então, acho que faz parte aí também da criatividade do artesão testar algumas opções aí de organizadores, né? Tem muita coisa na internet, assim, cada um de nós pode, de acordo com o material que a gente tem, definir aquilo que a gente acha que vai ser mais interessante. Isso tem a ver com economia, né? Então aí volto a insistir a questão de não exagerar aí nas compras, comprar realmente só aquilo que vai utilizar. Isso é uma economia de dinheiro, é uma economia de espaço, uma economia de uhum. tempo, né? De tudo, né? Enfim. E você está ajudando aí o meio ambiente também, porque você tem aquela questão aqui, não vamos entrar em detalhes, mas de você dar novas utilizações para aquele material. Muito obrigada, Flá, por ter aceitado esse convite, por ter entrado nessa empreitada comigo. A gente vai colocar, tanto eu quanto a Flávia, nos stories, a gente vai colocando algumas dicas mais. E a gente vai pedir para vocês Isso. tirarem um print, a gente vai dar um sorriso bem legal aqui para vocês. Deixa eu ver se consigo tirar os comentários. Eu acho que eu não vou conseguir tirar. Ah, Nos 3 pontinhos aí, conseguiu? deixa eu ver. Ah, não, não. Deixa Obrigada, assim, viu, mesmo que senão vai. fofurice. Então tira um Obrigada print para e fala, todo sobe mundo. um pouquinho mais, que daí você consegue sair da fora do. Isso, pronto. Que aí sai um pouquinho, vai um pouquinho mais para. Isso aí. Isso. Então tirem um print,
Coloquem nos stories de vocês, compartilhem. Marque a Vai lá no gente. IG da Flávia para seguir ela também, que ela vai continuar dando dicas. Para quem quiser saber mais alguma coisa, manda um direct para ela. E é isso Isso. aí, gente. Um Ó, beijão. obrigada a todo mundo, viu? Obrigada a vocês, foi um Beijo, prazer, viu? obrigada. Tchau.